A partir de agora, na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre renda variável. Na semana passada, nós tratamos sobre renda fixa, esse tipo de investimento, onde a sua principal característica é que nós temos uma previsibilidade maior quanto ao que você vai receber de retorno daquilo que você investiu. Justamente porque nós temos um percentual fixo ou uma parte do investimento contém um percentual fixo. Então você acaba sabendo aproximadamente, em média, ali, quanto que você receberia ao final do período investido. E agora, hoje, como eu falei na semana passada, nós vamos falar sobre renda variável. E a renda variável, a principal diferença entre a renda fixa e a variável está no próprio nome. A renda variável, ela varia. Então ela varia conforme o cenário de mercado, conforme aquele tipo de investimento que você fez a sua aplicação. Nesse ponto, a gente tem uma incerteza quanto ao que você vai receber após o período de investimento. Então a gente não sabe exatamente quanto que vai receber de retorno após o período de investimento, justamente porque é imprevisível. Eu trouxe aqui para vocês os principais tipos de investimento para a renda variável. Então, os principais e mais comuns que nós temos são ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. Nós temos também fundos imobiliários, nós temos também ETFs, nós temos também o mercado de futuros, que eu vou explicar cada um deles aqui para vocês, e também nós temos fundos de investimento, aí pode ser fundos de investimento multimercado, de ações, nós temos também criptomoedas. Então esses investimentos aqui, esses ativos, eles são os mais conhecidos e mais falados, no caso, quando a gente trata sobre renda variável. Começando aqui por ações. Então o que é uma ação? A ação ela é a menor parcela do capital de uma empresa. Então você pega uma empresa, divide ela na menor parte dela. Essa menor parte dela corresponde a uma ação dessa empresa. Então quando você compra ações de determinada empresa, você se torna sócio dela. E é por isso que você acaba tendo direito a receber os lucros que ela tem no decorrer do tempo. E nós temos hoje dois tipos de ações, as principais. São ações ordinárias e as ações preferenciais. Então sempre que você ouvir, quando você for fazer um investimento em ação, você vai verificar isso daí. O número 3 numa ação, por exemplo, vou mencionar para vocês a Petrobras. A ação da Petrobras é PTR, P-E-T-R. E aí pode vir o número 3 ou o número 4. Então PTR3 significa que é uma ação ordinária. PTR4 significa que é uma ação preferencial. Qual que é a diferença entre essas duas? A ordinária, ela te dá direito a voto na assembleia que tem. Mas no caso, você não tem preferência no recebimento de dividendos, que são a participação do lucro da empresa. E a preferencial, que é o número 4, a diferença é que aqui você não tem direito a voto, mas você tem preferência em receber a participação dos lucros daquela empresa, que são os dividendos. Então, qual das duas é a melhor opção? Depende da sua estratégia de investimento. Se a sua estratégia de investimento for para você ter dividendos, invista em ações com o número 4 no final. Vem o nome, o código da ação, no caso da Petrobras que eu mencionei, PETR4. E aí você investiu nela, você sabe que você tem aqui preferência para receber os dividendos, diferente da PTR3, onde você recebe dividendos também, mas você não tem preferência nesse caso, tá certo? Então, basicamente, essa é a grande diferença entre as ações ordinárias e ações preferenciais. Existem outros tipos de ações também, só que essas outras tipos de ações não são tão comuns. A gente encontra esse tipo de investimento, mas eu gostaria de me ater aqui com vocês apenas aos mais comuns tipos de investimento. E aí nós temos as formas de recebimento de dinheiro, de lucro, investindo em ações. A gente pode, que são os proventos. Então os proventos nós temos aqui
para as ações, os dividendos, como eu mencionei, que é a participação, né, a distribuição do lucro da empresa entre os seus acionistas. Nós temos também os juros sobre capital próprio, que são o JCP, que é uma forma de provento também, só que tem uma diferença aqui na parte de tributação. Eu não vou me ater muito a isso, mas tem uma diferença tributária aqui para quem recebe. Então, se você recebe o JCP, você vai ter que pagar imposto. Se você recebe dividendos, você não tem que pagar imposto. Essa é a grande diferença entre as duas, basicamente, para o investidor. E nós temos também o formato de proventos de ações, que são a bonificação. Então, a bonificação ela é uma distribuição de novas ações para os atuais investidores, os atuais acionistas daquela empresa. Tá? Então, tivemos aí recentemente algumas bonificações de algumas empresas na Bolsa de Valores. Então, se você tivesse aquelas ações ali, você receberia novas ações. E nós temos também uma quarta forma de você ser remunerado com investimento em ações, que se chama custódia remunerada. O que significa isso? Isso aqui é um tipo de serviço onde o investidor, no caso, ele tem a opção de emprestar ou alugar os ativos da sua carteira de ações. Então, por exemplo, digamos que ele tenha ações da Petrobras também. Se ele quiser, ele pode optar por alugar essas ações para algum outro investidor. E esse outro investidor ele vai ter que pagar uns juros para você que emprestou as ações. E além dos juros, ele vai ter que pagar para você toda a valorização que tiver naquela ação. Então, digamos que você emprestou a R$10 aquela ação. Quando a ação estava valendo R$10, e agora quando ele vai te devolver está valendo 15. Ele tem que te pagar os juros mais a valorização. E se ele tiver recebido dividendos nesse período que ele alugou a ação, ele tem que te pagar também os dividendos, todos os proventos que ele recebeu. Então é uma forma bem interessante de você acabar sendo remunerado quando a sua estratégia é de comprar ações e esperar e não ter tempo, né, para liquidar essas ações, para você vender essas ações. Então a ideia é carregar aí por um bom período de tempo. Então nesse caso acaba sendo bem interessante. Então aqui eu listei 4 tipos de proventos que nós temos aí com investimento em ações. E fora esses 4 que eu listei, você ainda tem como ganhar em ações com a valorização daquela empresa. Então, quando você investe numa empresa, o que você espera? Além de receber lucro, de ter lucro, né, você espera que aquela empresa, para que ela possa pagar lucro, ela cresça, ela se desenvolva, ela produza, né? E assim, quando você investe, essa empresa pega esse dinheiro e aplica na própria empresa. Então, esse formato de investimento em ações, ele te possibilita esses tipos de remunerações, né? Seja pela valorização da ação, seja pelo provento também, pelos proventos. E estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E para você ter acesso ao investimento exclusivo que nós preparamos ali na cooperativa, basta você procurar o gerente Igor aqui na agência do Cressol de Espera Feliz e dizer que ouviu na rádio sobre essa condição especial. E ele vai te apresentar ali um investimento exclusivo para vocês, caros ouvintes. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.